Bem, liberamos a sala agora, tá? Para a nossa terceira live do nosso projeto Galvanize Learning, tá? E como as outras lives anteriores, aguardaremos até as 10h35 para início da apresentação, tá? Então, peço a compreensão de todos aí nesse tempo. Daqui a pouco, eu vou colocar um vídeo sobre uma pequena introdução do ACL Robotics, para que nós assistimos até o horário das 10h35. A Galvanize ajuda você a fazer mais com menos por meio da automação e da análise de dados. O ACL Robotics vai muito além de uma simples solução de análises ou de tecnologia de BI, executando os acessos aos dados, gerando relatórios e se encarregando das tarefas do fluxo de trabalho, desde o início até o fim. Ele reduz o número de ferramentas necessárias e fornece dados precisos em tempo real. O ACL Robotics transforma a maneira como você trabalha, liberando-o de tarefas repetitivas e entediantes, como acessar e normalizar os dados, reconciliar os dados entre dois sistemas financeiros, criar relatórios recorrentes, entre outras. O que antes você faria em algumas horas ou dias, agora fará em apenas alguns minutos ou segundos, dando a você mais tempo para encontrar novos insights. Por exemplo, vamos ver como a Kate, responsável pelos controles financeiros e de TI na organização dela, usa o ACL Robotics para otimizar os processos. O objetivo dela é automatizar o máximo possível para ter garantia em tempo real de que os controles são eficientes e dar a ela mais tempo livre para trabalhar em tarefas que agreguem valor e exigem mais interação humana. Hoje, ela começará pelo acesso não autorizado. Ela implementa o ACL Robotics para controles de teste e monitoramento de acesso autorizado em 3 etapas. Primeiro, Kate executa o processo de teste do início ao fim. Depois, ela registra essas etapas no ACL Robotics para que possam ser repetidas. Por fim, ela agenda um robô para executar o processo na frequência certa, diariamente, mensalmente, trimestralmente, conforme a necessidade. Com o ACL Robotics, Kate reduziu a exposição a riscos, aumentou a eficiência e diminuiu os custos de conformidade da organização. Vamos ver essas 3 etapas em detalhes. A primeira etapa envolve o processo de testes. Para realizar o teste, Kate precisa acessar os dados dos funcionários pelo sistema de RH, Active Directory, ERP, entre outros, dependendo do escopo do teste. Ela acessa os dados de que precisa rapidamente, porque o ACL Robotics tem uma interface fácil de usar que dá acesso a qualquer origem de dados e aplicativo empresarial e inclui um conector certificado somente de leitura nativo para SAP. Ela coleta e prepara os dados para analisar e validar os ambientes de controle. Aqui, Kate está comparando a lista de membros de grupos do Active Directory com privilégios administrativos a uma lista de usuários autorizados. Ela encontrou 4 usuários ativos com direitos de administrador que não têm autorização para esse nível de acesso. Isso significa que o controle não é eficiente e que os privilégios de administrador para esses 4 funcionários devem ser revogados imediatamente e o controle corrigido. Provavelmente, se Kate fizesse o teste de amostra apenas uma vez por trimestre, ela não teria descoberto esse acesso não autorizado e a organização ficaria vulnerável. Na segunda etapa, Kate faz com que seja possível repetir esse teste. No ACL Robotics, todos os cliques e comandos realizados durante o teste são registrados e podem ser transformados em um script. Esse script é como uma série de comandos que serão executados pelo robô de um momento em diante. Felizmente para Kate, a Galvanize oferece o Script Hub e robôs pré-criados que incluem scripts para a maioria dos testes mais comuns de controles financeiros e de TI. Isso dá a Kate uma grande vantagem. Em vez de criar tudo do zero, ela faz o download dos robôs pré-criados na biblioteca. O gerenciamento de mudanças, o controle de versões e a trilha de auditoria garantem a ela que o teste será executado da maneira definida. Agora, os controles estão sendo continuamente monitorados, mitigando o risco à privacidade dos dados e atendendo aos requisitos regulatórios. Depois de tudo isso, é hora de irmos para a terceira etapa, automatizar o processo com um robô. Kate chamou o robô dela de Alfred. Ela agenda Alfred para realizar esse processo todas as noites, enviar um e-mail para ela e, se encontrar alguma falha, emitir um ticket de remediação.
Enquanto Alfred realiza essa tarefa importante, mas entediante, e os fluxos de trabalho garantem que as pessoas adequadas sejam acionadas, Kate relaxa e monitora o storyboard dela com tranquilidade. O resultado dessa automação e desse fluxo de trabalho de monitoramento são painéis que ela pode compartilhar com a empresa, a comissão de auditoria e os reguladores. Em tempo real, ele mostra o estado dos controles de cibersegurança, conformidade de privacidade dos dados e gestão de risco. Em resumo, o ACL Robotics aumenta a cobertura dos testes, dando a você a capacidade de acessar e analisar todos os dados da sua organização. Ele fornece repetibilidade e eficiência, organizando todos os seus testes e processos de monitoramento em um repositório único, com gerenciamento de mudanças, trilha de auditoria e controle de versões. Ele aumenta a capacidade da sua equipe de automatizar tarefas repetitivas. Ele reduz o risco de exposição, automatizando o monitoramento e a avaliação de controles, usando robôs e fluxos de trabalho. Ele oferece gerenciamento em tempo real e painéis executivos para gerar relatórios sobre a integridade de controles, os principais indicadores de risco e a cobertura de conformidade. Por fim, à medida que seu programa fica mais maduro, o uso de técnicas de aprendizado de máquina deixa o robô mais inteligente, porque ele aprende com base nos seus dados e nas tendências da sua organização. O ACL Robotics é fornecido de maneira independente em diferentes edições ou como parte da plataforma Highbond. Se você for um profissional de segurança de TI, finanças, auditoria, conformidade ou gestão de riscos, descubra como o ACL Robotics pode otimizar seu trabalho. Saiba mais em wegalvanize.com. Bem, aqui um vídeo com a pequena demonstração da parte do ACL Robotics. Para quem entrou depois, sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos nossa terceira live, tá? Com a apresentação do Valdivino Diego. Ele vai nos trazer um fluxo completo de validação de pedido de compras, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou gerente de consultoria e treinamentos da Galvanize Brasil. Estou hoje acompanhando vocês aí na nossa live. Tá? Nosso início da apresentação 10h35, já passamos um pouquinho aí com o vídeo, tá? E outros vídeos como esse nós temos no nosso canal Galvanize Brasil. Peço a todos que acessem, curtam nossos vídeos. E nós vemos agora um pouquinho do ACL Robotics, vamos ver agora um pouquinho da Galvanize. O Bob apresentou esse vídeo no Integrity Forum e vamos replicá-lo aqui para vocês. Logo em seguida, o Diego já estará com a apresentação dele, tá? Assim que ele começar. E vamos colocar o vídeo aqui agora. Um minuto. Mais uma vez, todos os vídeos estão disponíveis no nosso canal Galvanize Brasil, juntamente com os vídeos das lives anteriores e também das apresentações do Integrity Forum que estão ocorrendo toda terça e quinta. Participe conosco, venha, são conteúdos de qualidade, tá? Agora, na nossa live de hoje,
Nós teremos a participação do Diego apresentando, com a validação do pedido de compras, um fluxo completo através aí das ferramentas da plataforma Galvanize. Tá? Diego. Alguns minutinhos que o Diego já está entrando aqui na nossa live. Bom dia a todos. Tudo bem? Estão me ouvindo? Eu ouvindo daqui. Tá, ok. Estou só habilitando a minha câmera aqui, gente. Só um momento. Meu nome é Valdivino Diego, conforme o Serviu que falou. A grande equipe, um grande prazer estar com vocês aqui compartilhando esse momento. Esse momento, gente, acessando de outra máquina aqui. Opa, agora sim. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos fazer aí, como o Léo está apresentando aí, essa questão de validação de pedidos de compra. O projeto hoje ele vai bem direto, algumas coisas nós já vimos aí em outras lives. Então, o que eu vou trazer hoje para vocês é essa questão de como que a gente vai fazer para centralizar bases dentro da solução do Analytics. Então, nós temos aqui algumas bases que vêm de diferentes fontes, nós vamos construir isso aos poucos, tá? Então, já preparei um projeto aqui para a gente começar. Sintam-se à vontade para fazer as perguntas, nós vamos respondê-las elas no final. E, mais uma vez, gostaria de deixar aqui claro que aí não existe a pergunta sem sentido, né? O importante é a gente tirar as dúvidas. Então, Isso. Inclusive das lives que já passaram, se vocês acompanharam, tá? Podem também compartilhar as dúvidas e a gente consegue esclarecendo aqui, ok? Perfeito. Diego, eu vou tirar agora o meu compartilhamento de tela para que você consiga fazer o seu. E reforçando mais uma vez as palavras do Diego. Pessoal, usem o chat, interajam, mandem suas dúvidas, responderemos aí ao final. Diego, boa sorte, boa apresentação. E mais uma vez agradeço a todos aí pela presença em nossa live. Diego, tá contigo aí. Okay, obrigado, Silvio. Só compartilhar com vocês aqui na tela, só um momento. Está compartilhado? Estão vendo a minha tela? Ainda em compartilhamento, não apareceu ainda. Ok. Perfeito, sua tela já está aparecendo. Ok, só um momento. Aí só lembrando que a gente já falou em outros momentos, né? Esse site aqui você não tem acesso somente a esse material que a gente vai passar hoje, né? Em questão de fazer download do Analytics ou ter acesso ali à ajuda, né? Você também tem a academia aqui que te prepara muito bem para trabalhar com essa ferramenta do Analytics. Então, o que aconteceu aqui, tá? Eu já vou passar esse ponto aqui para a gente entender um pouquinho como que vai acontecer essa interação. Nesse momento aqui, vamos ter momentos que nós vamos explicar essa parte de área de trabalho, tá? Que é onde você trabalha mais o projeto de auditoria em si. Mas hoje, esse projeto ele vai visar muito bem a parte de automação. Então, como que vai funcionar essa automação? A gente tem um grupo aqui que trabalha com esse perfil de automação. Então, nós temos o Analytics, que você faz todo o download, toda a configuração dessa ferramenta para a sua máquina. O robô, onde você consegue aí criar robôs e trazer essa automação da sua máquina direto para os robôs. Então,
eu não preciso estar aqui na máquina clicando, né, fazendo a execução, isso é executado via um robô. O storyboard, vocês já viram aí em alguns lives que nós fizemos, né, alguns exemplos de storyboards. E os resultados, onde nós vamos trabalhar hoje. Nós vamos centralizar o nosso trabalho aqui nos resultados. Então, esse projeto do Analytics que vai ser executado, ele tem uma interação com esse módulo de resultados. Então, só para a gente entender o que vai acontecer, tá? Uma vez que eu vou executar o projeto, vocês vão ver que automaticamente eu já vou receber as notificações das evidências desses testes. É importante que a gente saiba o que está acontecendo aqui, e quando o projeto encaminhar as informações para o módulo Inbound, a gente já tem esse entendimento do que ocorreu para que os e-mails chegassem ali até a minha caixa de e-mails. Vou carregar aqui. Se eu pedir para ele solicitar aqui a abertura. Ativação da... E aqui eu estou utilizando para fazer esse exemplo com vocês uma organização de treinamento. Essa organização de treinamento vocês também conseguem ela através do Academy. Durante os cursos do Academy, você acaba criando aí organizações de treinamento, porque essa organização ela é separada da sua organização da empresa. Então, uma vez que a gente começar a criar tabelas, começar a fazer fluxos ali dentro da empresa, acaba, às vezes, até confundindo outros colaboradores. Então, para que isso não ocorra, é disponibilizado aí a criação de um ambiente extra. Lógico que esse ambiente de treinamento ele não vai ser vitalício. Ele tem uma data de validade dessa organização, então é importante que você faça os seus trabalhos, mas não trabalhos que realmente são implementados aí pela equipe. Tá? Porque essa organização é simplesmente para fazer, justamente para que você treine, para que você coloque em prática os cursos lá do Academy. Então, aqui dentro do resultados, como que as coisas funcionam? Aqui nós precisamos criar algumas coleções, e essas coleções representam os meus grupos de auditoria. Então, hoje, a gente vai trabalhar com validação de compras através do ACL. Então, isso aqui, eu já criei aqui uma organização de compras, o que vai acontecer nesse cenário. Aqui dentro da organização de compras, eu posso criar aqui uma tabela para receber cada uma das evidências lá dos meus testes. Então, quando a gente for para o projeto, a gente vai entender como que isso está acontecendo, tá? A gente vai fazer esse cenário. Então, aqui eu tenho a evidência dos testes de validação de compra. Então, o que vai vir no meu projeto Analytics. Quando essa análise de validação de compras, ela entra aqui no módulo Results, é importada, e isso acontece na ferramenta de modo nativo. Tá? Eu não preciso ali exportar para o Excel para depois colocar aqui na ferramenta. Isso já vem direto aqui. Tá? O que acontece? Eu tenho aqui o exibir resultados, que foram, nas evidências desse teste, foram encontrados aqui 4 registros. Eu posso acessar esses 4 registros. E aqui nos registros, nós podemos fazer aqui algumas coisas que já estão automatizadas. Nós vamos ver nos próximos passos de resultados. Então, foi feito toda a análise, todos os testes, e ele encontrou aquilo que deu ali positivo no teste. Ou seja, caiu no teste, né? Então, evidência. Isso é encaminhado para o módulo Results. Aqui, eu tenho como fazer essa parte manual, né? Eu vou mostrar para vocês agora, de selecionar o registro, de encaminhar esse registro para uma pessoa, até um formulário para que essa pessoa possa responder. Mas a intenção de fazer isso
nós temos também um processo automatizado. É importante que isso seja de modo pronto, tá? Mas aqui eu vou mostrar para vocês como faz também na parte manual. Como que nós selecionamos aqui os registros e fazemos com que eles sejam encaminhados manualmente. Deixa eu só... Essa projeto. Som. Acho que a internet aqui sofreu alguma instabilidade aqui, não iniciou aqui. Mas peraí, deixa eu só reiniciar aqui os inicios. Agora ele entra aqui na página para a gente acompanhar esse processo. Pessoal, peço um pouco da compreensão de vocês. Hoje, um pouco antes da live, tá? O Diego teve algum problema com o computador dele e com a internet, tá? Então, ele tá ali, teve que trocar de computador ali na hora, tudo ali 5 minutos antes da live, tá? Então, ele pode estar sofrendo alguma instabilidade também por parte da internet, tá? Então, só deixar esse aqui. Mas, Diego, estamos aí contigo, vamos em frente aí. Aos pouquinhos vai mostrando e dando certo aí. Não, tranquilo, eu até fico assim, eu estava até comentando com a equipe, né, que esse é um momento que, assim, a gente vive isso dentro das empresas, né, às vezes você passa por esse momento, e é o que a gente vai viver aqui, né, eu troquei de computador, então eu copiei o projeto de uma máquina para outra máquina, então a gente vai ver agora como que isso funciona, né, eu acho isso super interessante, montei o projeto, mas a gente vai ver agora como que isso vai acontecer, tá? Então, aqui são os registros que chegaram lá do Analytics, né? Então, eu passei aí ontem, né, 10h25 da manhã, eu fiz esse teste aí, o último teste de integração, e aqui estão os resultados que vieram quando o Analytics executou o processo. Então, quando ele executa esse teste, eu tenho aqui várias informações que podem ser utilizadas depois. Por exemplo, publicado, o nome do editor, quem enviou essa informação, o atualizado, em que momento esse registro foi atualizado aqui dentro da minha base. E aqui já são as informações que a gente vai trabalhar da validação de compras. Então, eu peguei a matrícula do funcionário, departamento, e-mail, tá? O e-mail do superior, o nome, sobrenome. Aí aqui são alguns itens de teste lá que a gente vai realizar no projeto. E aí, quando eu abrir o projeto lá, eu vou mostrar para vocês no exemplo aí como que está funcionando isso. E aqui já são alguns cenários das respostas dos formulários. Então, a gente vai fazer toda essa parte de integração aqui do Results, incluindo o envio aí de formulários para que as pessoas respondam diretamente para essas evidências. Uma vez que o objetivo da ferramenta, o objetivo de você utilizar o Rebound também é centralizar toda essa informação dentro da solução. Então, aqui vamos sair aqui a ideia é sair daquele limitação de Outlook, né, de e-mails, de mandar um e-mail, de repente você ficar tendo que coletar essa informação depois para consolidar ela, né, e até montar um relatório de auditoria ou pegar um feedback. Uma vez que eu posso pegar essa informação e trazê-la de volta para o Analytics. Então, isso nós vamos fazer também ao final. Então, aqui, como eu estava mostrando para vocês, aparecem os resultados. Então, eu posso escolher um desses resultados, por exemplo. Pegar um teste aqui que aconteceu, que foi um teste de contrato, né? Um teste de contrato fora da vigência. Então, eu tenho aqui que esse contrato aqui, o teste dele é verdadeiro. Eu posso marcar aqui o meu registro e, a partir desse momento, eu já posso aqui atribuir esse registro a algum colaborador dentro da empresa para que ele tenha o segmento na tratativa desse registro. Aqui, se ele marcou, vai aparecer uma caixinha aqui do lado, colocar essa informação.
compreensão de vocês aí, que realmente o computador que eu selecionei aqui para colocar esse projeto, tá ok aqui com essa questão do navegador, né? O navegador aqui dele desatualizado. Cresceu ali, aí ele iniciou. Se você sabe de novo, mostrar esse ponto, a gente já vai lá para o projeto, para ver como que aconteceu essa construção do projeto lá no site. Já peguei esse primeiro registro. Isso. Aqui do lado ele carrega as opções desse registro. Tá? Eu poderia ter escolhido mais de um e aí ele processaria dessa forma. Então, o que é o processar o registro aqui? Eu já poderia, nesse momento, de forma manual, aqui, eu estou olhando aqui as informações que eram no registro, elas aparecem todas aqui. E aí eu posso processar esse registro. E o que é o processar o registro? Eu vou definir aqui, desde o status do registro, até o colaborador que vai responder por esse registro. Então, vamos supor que nesse auxílio de compras aqui, eu tenho aqui a questão, posso mudar o status. Esses status, dentro da ferramenta, você pode trocar, tá? Não necessariamente podem ser, serão esses nomes. Supervisão, a prioridade dele, como foi a coisa de contrato, né? No teste de contrato, vai ser uma prioridade alta. E eu atribuir, poderia aqui atribuir ao meu usuário. E aqui embaixo eu tenho duas opções. Salvar, onde eu vou receber no meu e-mail um e-mail notificando que eu recebi esse registro, eu vou cuidar dele, né? Eu vou acessar aqui, ter o acesso ao registro, depois acessar os sistemas e tratar essa informação para repassar esse feedback para a auditoria. Ou eu posso enviar um questionário. Esse questionário já foi criado e é isso que vai acontecer nesse processo. Tá? Uma vez que eu peço para enviar o questionário, ele vai pedir para selecionar aqui qual o questionário que está criado, né? Qual o destinatário. Então, para quem eu estou enviando, né, esse questionário. Nesse caso, a base aqui que a gente vai trabalhar, ela já tem um e-mail do campo. Então, esse campo aqui é o e-mail do superior, né, ou do supervisor, enfim. Então, automaticamente, quando o resultado chegar aqui, ele já vai ser enviado. E o questionário, eu criei aqui 3 testes. Então, eu criei 3 questionários. Um questionário aí para solicitações acima do limite de aprovação, um para a quantidade limite de aprovação, né, foi acima da quantidade limite daquela solicitação de compra, se poderia, né, um exemplo. Eu posso solicitar até 5 cadeiras aqui para o meu departamento. E alguém solicitou 6 cadeiras, 10 cadeiras. Né? Então, a quantidade, a unidade, foi acima do que estava previsto ali para o departamento. E o contrato fora do período de vigência. Seria este o questionário. Então, escolher arquivos no computador, eu posso encaminhar os anexos aqui, uma vez que a auditoria aqui, ela não vai trabalhar, né? Pelo menos esse é o meu ponto de vista. A gente não deve trabalhar aqui a auditoria para punir ou para puxar ali a orelha do colaborador. A gente tem que trabalhar para melhorar os processos, melhorar o departamento. Então, esses anexos, qual é a finalidade? Você encaminha também as normativas, né, as leis, as questões de compliance, por que esse registro ele caiu no teste. Uma vez que quem está do outro lado, às vezes você pode ter mudado uma lei, pode ter mudado uma questão de compliance, e quem está do outro lado está esperando, às vezes, uma ajuda, né? Poxa, por que esse teste caiu? Olha, a lei mudou ou algum cenário e ele não teve tempo de se atualizar, né? Ou algo do tipo. Ele tem a oportunidade agora de, através de um anexo que você está enviando junto com essa notificação, de potencializar, né? De enriquecer esse profissional e que ele adquira essa nova competência. Assunto do e-mail, você pode digitar o assunto que vai no e-mail e a mensagem. Então, esse aqui já foi criado, já ficou certinho. Se eu clicar aqui em enviar, eu receberia esse formulário para tratativo. Porém, isso está sendo feito de modo automatizado. E aqui, vou voltar aqui para o modo ondas. Foi criado esse cenário.
como que funciona essa automação aqui dentro. Eu já vi que os registros entraram aqui, e aqui no automatizar eu tenho 3 automatizações, porque foram feitos 3 testes e um formulário para cada teste. Então, esses gatilhos de automação é o que aqui nesse caso? Eu tenho o formulário de limites, formulário de contratos, formulário de quantidades. Então, eu vou entrar aqui nesse formulário de limites, né? Os dois aqui estão em maiúsculo, né? Vou deixar ele em maiúsculo. E aqui eu tenho o nome, tá? Então, posso aqui alterar e editar, se for necessário. As condições. O que são condições aqui? A minha condição aqui, ela está voltada para o registro, né? Então, se lá no campo cteste limite foi igual a verdadeiro, né? A gente observou lá a gente tem um campo lá que mostra se o teste deu verdadeiro ou falso. Então, eu quero essa condição. Se essa condição for verdadeira, qual ação que eu vou tomar? Então, nesse caso, eu vou pedir aqui para o módulo de resultados encaminhar um questionário. Questionário acima dos limites, né, que é referente a esse que está marcado. Aprovação acima dos limites. E aqui eu tenho o e-mail do campo, e aqui eu peguei o e-mail do superior. Então, automaticamente, ele já vai encaminhar esse questionário para o e-mail que está nesse campo. E aqui eu tenho uma frequência. Qual é a frequência que isso vai ser encaminhado? Eu marquei aqui como tempo real. Então, o que é esse tempo real? Quando o Analytics realizar os testes e ele encaminhar esse teste para o módulo Bound, automaticamente ele já vai fazer todo esse processamento e já vai encaminhar os questionários para as pessoas competentes por responder por esses registros. Okay? Então, esse processo que eu mostrei aqui é o processo que vai acontecer quando a gente executar o nosso projeto lá no Analytics. Eu vou vir aqui no Analytics agora, ele já carregado. Nesse processo aqui, tá, eu já deixei aqui tudo pronto, tá, mas eu vou fazer aqui, vou excluir aqui essas bases. Isso vai ser criado de novo. Vou excluir a parte de resultados, que vai ser criado novamente. Ok. E aqui nós trabalhamos com algumas... eu coloquei aqui, né, uma metodologia de organização, né, é uma coisa pessoal que trabalha muito também nessa questão de consultoria, é a questão de organizar os scripts. Podem ver que aqui existe uma sequência, né, numeral, e essa sequência deixa bem claro também qual é a ordem que esses scripts vão ser executados. Porém, para que isso seja mais facilmente organizado aqui dentro da ferramenta, vou abrir aqui o inicial, a gente vai ver que eu escrevi um script só para organizar essa lógica. Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho a desativação das notificações da ferramenta, porque aqui durante esse processo eu excluo tabelas, crio tabelas. Então, para cada exclusão e para cada criação de tabela, eu seria perguntado, né? Que ele apresentaria uma pergunta se eu quero substituir aquela tabela. Aqui eu cuido da parte de importação. Depois de fazer a importação, vem a parte do relacionamento. Vamos ver se a gente vai importar aqui materiais, bases de dados diferentes. Então, a gente tem bases de dados de diferentes sistemas, virão para o Analytics, elas serão relacionadas e eu consigo tratar o meu teste dessa forma, o meu teste de auditoria. Então, não esteja limitado a somente uma base de dados. Você pode, aí dentro da sua organização, aí, com parceria com a TI, você pode ter acesso aí às bases de dados, diferentes sistemas, e integrar essas bases de dados. Depois eu realizo os testes de compras. E esses testes de compras realizados, eu realizo aqui o exportar para o Highbound. Então, aqui a gente já vai dar uma olhada no processo. Eu posso simplesmente adicionar, ele não está aqui. Então, eu vou adicionar ele numa próxima aqui. Aqui para executar. Aqui no Analytics, não sei se vocês já conhecem, mas aí, se você der um F4, vai aparecer aqui uma telinha com as opções do que você pode passar. Né? Então, eu tenho o layout da tabela, as opções, índices, aqui o script.
vou escolher um script. O script é esse, exportar para o Rebound. Ok. Então, nesse momento, depois do teste de compras, ele vai aqui exportar para o Rebound. E para facilitar o uso da solução, você tem aqui a opção de fazer os comentários, né? Eu posso comentar aqui. Portas, evidências. Módulo de resultados. Okay? Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu acabei alterando aqui, né? Igual eu falei para vocês, fiz a cópia aqui do projeto de uma máquina para outra máquina. Então, os caminhos aqui eles estão diferentes, mas vamos organizar isso agora. Então, aqui, na importação, onde eu cuido desse importação, ele está perguntando se eu quero salvar o script, sim. Então, aqui nós temos um primeiro cenário, que é a importação de um Excel, e aqui ele está chamando dados XLSX. Está chamando direto aqui o dados, ou seja, ele não está passando nenhum caminho. Isso quer dizer que esse arquivo ele deveria estar na pasta do projeto. E aqui, ó, você puxar propriedades, em abrir local, que é o local onde essa pasta está, vamos ver que não existe o arquivo aqui. Então, aonde esse arquivo está? Vou voltar aqui Ele está aqui nessa pasta Excel agora. Foi trocado para mim. Posso fazer? Só copiar aqui para mim. Está indo aqui. Okay. A mesma coisa para o caminho de baixo. E aqui nós fazemos uma importação de uma sequência de arquivos em PDF. Então, aqui já é um comando em que, nesse cenário, eu tenho vários arquivos em PDF. Então, aqui são 5, né? Mas você não tem um limite aí definido para trabalhar. Se você trabalha com arquivos em PDF, você precisa trazer esses arquivos para dentro do ACL, você pode fazer isso através dessa função direct. Vai lá, pega todos os seus arquivos em PDF que estão dentro de uma pasta, cria uma tabela aqui dentro do Analytics com todos esses arquivos, e aí nós fazemos aqui um tratamento para ele importando arquivo por arquivo. Então aqui ó, existe um caminho que estava dentro da outra máquina que também não está presente nesta máquina. Tem que procurar aqui onde que estão os arquivos em PDF. Vou voltar aqui dentro da pasta, olha, está aqui. PDF. 5 arquivos que serão importados. E aqui, observe que eu passei asterisco.pdf, para ele trazer todos os arquivos que estão em PDF. Se eu quisesse trazer, se todos os arquivos começassem com, por exemplo, R de relatório, se eu deixasse assim, R asterisco.pdf, ele ia trazer todos os arquivos que começam com HEL, tá? E tem a extensão em PDF. Não vou deixar aqui o asterisco, ele vai pegar todos esses arquivos e vai jogar dentro de uma pasta de arquivos. Okay? Aqui tem um processamento, né, que eu faço aqui, foi feito para fazer a importação dos arquivos em PDF. Observe que o próximo script aqui ó, é o importar PDF. Aqui tem toda uma lógica para isso aqui. Vocês acompanham também através do Acado, ele mostra aí essa questão de importação do PDF, vocês já viram em outras lives essa questão da importação do PDF. Então, aqui nesse momento, qual é a vantagem de utilizar o Analytics para fazer esse processamento? Ele está automático, ele vai importar esses arquivos, esses 5 arquivos, direto. Eu montei uma estrutura de importação e essa estrutura vai ser simplesmente repetida para cada um dos 5 arquivos em PDF. Okay? Então, nós passamos aqui, vimos essa parte da importação. Tá? O relacionamento, S04, vou marcar aqui esse script, o S04. Olha só, o relacionamento aqui eu praticamente não preciso trocar aqui valores, né? Não existem caminhos aqui, é só definição. Então, como que funciona um relacionamento aqui dentro do Analytics? Né? Depois que rodar o projeto, eu vou abrir a tabela para vocês verem essa questão. Mas o que acontece com o relacionamento? Eu preciso pegar as tabelas que vão ser relacionadas com a minha tabela principal, preciso criar alguns índices. Então, aqui a gente vê, eu vou trabalhar aqui com a parte de contratos, porque tem uma base de contratos, eu crio um índice
nela, no código de contrato. E aqui eu pego a base de pedidos de compra e faço um relacionamento com contratos. Então, estou relacionando aqui o código do fornecedor, que está no pedido de compras, com o código do contrato, que é o código do meu fornecedor. A mesma coisa eu faço aqui, né? Pego uma base de limites, crio um índice dentro da base de limites, pego a minha tabela de pedidos de compra e relaciono com a tabela de pedidos. E a tabela de colaboradores. Eu preciso saber a matrícula do colaborador, o nome, né? E outros dados aí do colaborador para incluir. E aqui faço um relacionamento, ok? E venho para o teste de compras. Isso aqui, depois a gente pode dar uma passada aqui para ver melhores cenários. Podem mandar as perguntas de vocês aí, se tiver, né, se tiver uma dúvida aqui, realmente na parte do script, né, tá ficando claro, se preciso falar um pouco mais devagar, se à vontade aí para comentarem, tá, no chat. Então, aqui o que eu fiz aqui na parte de testes, o que acontece? Eu tenho um pedido de compra que já está relacionado com todas as minhas outras bases. Então, aqui, em uma base só, eu já tenho todas as informações. E aí, o que acontece? Eu vou extrair toda essa informação que está no pedido de compras para uma base chamada resultado teste compras. Por quê? Essa minha tabela de teste de compra, como ela está relacionada com outras tabelas, entendam que não é aqui um impedimento do Analytics de ficar fazendo esse processamento. Mas se eu já tenho essa informação e ela não vai mudar nesse momento que eu estou fazendo o teste, eu já posso extrair tudo isso para uma nova tabela, para trabalhar com esses dados ali no registro mesmo. Então, isso acaba dando uma velocidade maior para o Analytics, tá? Principalmente com bases maiores, né? Se você estiver trabalhando aí com 10, 20, 30 milhões de arquivos, você vai sentir essa diferença, tá? Não vou dizer, depende muito da máquina, tá? Não é uma diferença aí de horas de processamento. Se eu fizesse com ele relacionado, talvez demoraria, sei lá, um segundo, né? Sem relacionado ali, meio segundo. Mas depende muito da característica da máquina e da quantidade de registros. Então, o que eu faço aqui? Eu criei um campo para teste limite, onde ele vai ser verdadeiro se o total for maior que o limite. Então, o total de compras for maior que o limite, ele é verdadeiro. E assim vale para os demais testes. O teste de contrato, o que eu preciso ver? O verdadeiro, né, o que a gente espera que o contrato siga, é se a data de solicitação dessa compra, se ela está entre a data de vigência e a data de início de vigência e a data de fim de vigência do contrato. Então, isso é o que a gente espera, né? Eu faço pedido de compra, esse contrato ele tem que estar vigente. Então, o que eu não espero? Eu não espero, né? Então, eu botei aqui o not between. Eu não espero que isso aconteça. Então, eu vou inverter essa lógica. E aí, isso vai trazer para mim só os registros em que a data de compra ela está fora do intervalo de início de vigência e de fim de vigência. E aqui no teste de quantidade, é bem parecido com o teste de limite. Eu só verifico que ele vai ser verdadeiro se a quantidade que o colaborador solicitou de compra for maior do que a quantidade máxima permitida ali naquela compra. Tá? E aqui eu tenho exportar para o Rebound, onde eu vou abrir aquela tabela resultado do teste de compras e vou fazer a exportação lá para o meu módulo de resultados. Então, observem que aqui eu vou exportar todos os campos, a série de RC, aqui no código da tabela, você já viu isso em outras lives, né, mostrando essa integração. Porém, eu só vou exportar se esses campos forem verdadeiros. Tá? Não faz sentido aqui exportar a base inteira para o resultado. Vamos supor que essa base tivesse 10 milhões de resultados. Não faz sentido mandar 10 milhões de registros ou 1000 registros ali e só 3 caíram no teste para analisar todos eles dentro de uma ferramenta. Isso eu já posso analisar aqui. Então, eu acabo aí favorecendo tanto a minha rede quanto o uso lá no Rebound para essa gestão mais eficaz. Né? Realmente, eu vou tratar os dados que eu preciso tratar e não os dados que estarão ali, mas não vão ter sido mentidos. Eles já estão ok, então não tem que verificar nesse dado.
E aqui as respostas do formulário é o que a gente vai pegar depois de responder. Então, eu vou receber os formulários para fazer as respostas desses registros, e aí eu respondo esses formulários. E esse script de respostas, o que ele está fazendo aqui? Aqui tem muita informação, porque eu pedi para trazer todos os campos de volta. Mas você pode optar por trazer só os campos que te interessam, né? Os campos de resposta do formulário, por exemplo. E essa parte aqui eu vou mostrar ela aqui para a gente na volta, né? Quando ela, na hora de pegar essa informação, eu vou fazer ela manual, mas ela também está aqui no script, para a gente dar uma olhada. Então, aqui no inicial, tá? Eu posso clicar aqui em iniciar, né, esse script. Já fiz as alterações de caminho aqui, porém, na importação, eu tenho um novo registro, que é o importar do banco de dados. Então, esse importar do banco de dados, como eu estou em uma nova máquina, eu tenho que configurar essa importação do banco de dados. Essa importação do banco de dados, ele está chamando a importação aqui para um Access, tá? Mas poderia ser qualquer base de dados que você tem, você consegue se conectar direto. E aqui é utilizada a linguagem SQL, justamente para fazer conversar com o banco de dados, né? A famosa linguagem SQL. Você não tem um profissional de tecnologia na sua equipe de auditoria, né? A tecnologia pode ajudar muito nisso, né? Praticamente é esse o código que eles utilizam para gerar aí qualquer relatório para vocês que vêm de um banco de dados. Então, aqui eu vou fazer a importação de novo, né? Então, eu vou substituir esse script aqui, como que isso funciona. Primeiro, eu tenho que criar aqui a conexão, vou importar banco de dados de aplicativos. Aqui ele vai. Novo, tela, puxa, banco de dados de aplicativos. Essa nova máquina aqui, ele acabou não carregando essa parte aqui de Access, né? Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Essa parte aqui de colaboradores, deixa eu fazer o seguinte. Depois eu comprometo aqui a gravar um vídeo rapidinho mostrando, né, como que funciona essa parte de interação aqui com a base de dados aqui para colaboradores. Mas nesse caso, colaboradores aqui da base de dados, ele não está carregando aqui nessa máquina. Só fazer um novo teste aqui. Funcionar, a gente vai pegar ele de uma base do Excel. Essa falha na importação. É o seguinte, vamos pegar ele de uma base do Excel. Então, colocamos ele aqui, né? Eu também tenho essa base aqui na parte no arquivo do Excel, né? Então, eu coloquei ele em Access para mostrar aí essa integração, né, da ferramenta com outros aí. Mas no caso desse notebook, é um notebook bem antigo que eu peguei aqui para rodar o projeto. Então, deve ter uma configuração que foi de última hora aí. Você pede desculpa para vocês aí por esse inconveniente. Aqui na importação, ele vai abrir um arquivo que a gente quer importar. PLD. Past live. Live aqui eu posso pegar aqui do Excel. Também faço. Já identificou que é um arquivo do Excel. Começar. No momento que eu carrego aqui, ele carregou aqui, né? E aí essa base de colaboradores, eu também tinha colocado ela lá no Access, mas ela está aqui no Excel, justamente aí para trazer esse imprevisto que poderia acontecer.
Então, os primeiros 100 registros que eu quero, não, eu vou olhar toda a planilha, né? Isso aqui a gente já viu uma live olhando, né? De repente os 100 primeiros registros estão com uma configuração, mas o 100º registro já tem um comprimento diferente, ou ele é de um outro tipo, né? E a gente acaba definindo mal, ou acaba acontecendo uma definição errada do campo, mas porque ele só olhou os 100 primeiros registros. Então, para bases pequenas, com menos de 100 registros, você pode marcar essa opção. Para bases maiores, marque a opção de olhar todos, né? Aqui eu tenho o código da matrícula, nome, sobrenome, departamento, exatamente a mesma informação que teria lá nesse banco do Axis. Vou deixar aqui, vou passar, tá? Aqui já está tudo ok, né? Ele já definiu aqui os campos, tá? Inclusive o código de matrícula aqui, numérico, casas decimais, vou passar. E aí vai escolher aqui onde vai ser salvo, né? Vou salvar aqui na pasta do projeto, colaboradores. Ok, ele já salvou, vai mostrar aqui, por exemplo, concluir. Colaboradores vai ser a pasta que vai ser criada, ok, então ele já trouxe aqui os valores. Só que agora eu preciso substituir aquele script, né, porque o script do Axis, infelizmente ele não funcionou ali. Então, aqui eu tenho essa importação, ó, tudo que foi feito hoje, ele vai gravando, né, todos os deletes lá que a gente deletou no começo, inclusive essa importação, eu só vou copiar ela, como é o único arquivo que vai ser usado aqui. Se eu voltar aqui nessa importação do banco de dados, faço o seguinte, vou comentar toda essa parte aqui embaixo, sim, da importação do Excel, ok? Salvei certinho, salvar essa execução aqui também. Isso aqui ele vai carregar de novo, tá? Mas não tem problema. Vamos executar aqui, e isso ele vai fazer essa integração. Projetos, a primeira base, a segunda, a terceira, está fazendo todo o processo de testes, ok. E aqui ele já está conectando lá no Rebound. Então, ele já está exportando as informações que a gente precisa lá para o servidor. E enquanto aqui ele vai exportar, é que ele já vai finalizar depois dessa janela. Eu vou abrir aqui só o e-mail. Na hora de exportar, né? Vamos executar de novo essa exportação aqui. Isso pode ser algum no comando. Vou comentar essa parte aqui. Com esse resultados de teste de compras aberto, vou fazer aqui manual essa parte de exportação. Tá? Dados, exportar. Às vezes troquei de máquina, deve ter dado algum de configuração. Hein? Então, tenho aqui no ACM GRC, que é essa parte web. Vou pedir aqui para subscrever essa tabela. Posso pedir aqui, eu vou levar todos os campos, né? Então, aqui em campos, eu posso selecionar quais os campos que serão adicionados. Vou adicionar todos. Okay. Porém, aqui no C, a gente tem aquele cenário, né? Eu não vou levar todas as informações, eu quero levar só o que caiu lá nos testes, né? Só o que deu ok para os testes. Então, eu posso pegar aqui, fazer o seguinte, eu quero levar só o que for. Abro parênteses aqui para a gente colocar dentro. Ser teste de contrato. Só o que deu verdadeiro. Ou eu tenho os limites, deu verdadeiro. Ou de quantidades. Se verificar aqui para ver se está certinho, ok, expressão válida. Então, ele foi colocado aqui. E para onde vai esse registro? Para onde vai isso? Então, a gente pode conectar aqui direto para, né? Ele vai carregar aqui o rebound.
Ok, já descobri aqui o que foi. Atualmente eu fiz aqui a minha ativação, mas ela está só na conta tá só em uma das contas, né? E essa tabela ela está em outra tabela, está em outro local. Eu vou até ver isso aqui, mas assim, vou colocar aqui para gente. Só uma questão rapidinho aqui. Eu consigo trocar esse usuário, a gente ter acesso, porque aqui realmente eu não vou ter acesso àquela tabela, né? Ela está em outra organização. Aqui no Quality eu não tenho aquela organização. Deixa eu só trocar o usuário aqui. Deixa eu dar uma olhada rapidinho. Conseguir localizar aquele cenário. Só um momento. Vou abrir aqui o aplicativo. Pelo aplicativo a gente consegue trocar essa questão do usuário. Vou seguir aqui enquanto ele não abre, para a gente colocar dentro de uma nova organização, aqui do zero, lá a gente faz as configurações. Deixa eu ver se eu copio aqui. O último. Deixa eu ver aqui de novo. Ok. E vamos encaminhar para uma organização. Se qualquer coisa a gente consegue migrar os formulários lá e a gente consegue utilizar. Então aqui posso colocar aqui dentro dessa base de testes. Dentro da base de testes, eu já tenho essa teste, vou criar uma nova compras. Que eu dou OK para ele exportar. Opa, que acabei passando aqui a parte dos campos, né? Dá para ter adicionado todos os campos aqui. Ele acaba não passando porque não tem campo aí para selecionar. E, então, nesse momento ele fez a exportação. Aconteceu aqui, provavelmente estou logado com outro usuário. E esse usuário, por segurança, ele não tem acesso a essa parte que eu estava trabalhando na outra máquina. Bom, isso mesmo. Um outro usuário, ele estava usando essa máquina. Então, realmente, ele não tem o acesso ali. Eu vou só salvar aqui os scripts. Esquecendo de trocar o usuário, gente. Só abrir o ACL novamente. São esses detalhes, mas a gente vê que até, às vezes, é uma questão de segurança, né? Você pode logar com um usuário, e esse usuário ele vai ter acesso só às áreas que estão com acesso ali para ele. Deixa eu olhar de novo. E aí, nesse ponto aqui, eu posso escolher qual organização eu vou me cadastrar, que eu vou ativar, né? Inclusive, aqui já aparece o Galvanize Learning, então o meu usuário ele vai ter acesso a essa área. Tá? Okay. Vou abrir de novo a auditoria compras, que a gente estava trabalhando. Então, a gente acabou vendo aqui de novo como que exporta lá para o CLGRC. Eu exportei até para outra organização, a gente poderia trabalhar ali, tá? Mas já peguei essa parte que está pronta, que eu mostrei para vocês, que faz ali uma sentido, né? Aqui, como eu já carreguei o teste de compras, né, que ele já fez, já cortou todas as bases,
inclusive a lista de arquivos PDF, né, o PDF consolidado. Em seguida eu vou abrir aqui o PDF para mostrar para vocês como que esse PDF estava e como que ele fez a importação para cá. E aqui no script, uma vez que eu já trabalhei tudo de novo, vamos imaginar que esse script demorou, devido à quantidade de tempo, demorou horas para ser executado. Então eu não preciso pedir para executar lá novamente, né, fazer tudo desde o início. Eu vou pedir aqui só para abrir o resultado de testes compras, tá? Eu vou localizar ele aqui, resultado de testes compras. Abrir. E aqui no exportar GRC, eu posso executar só a partir desse ponto. A partir desse ponto, ok? Ele está se conectando, está exportando os dados. Ok, agora foi. Então, vamos abrir aqui o net. Vou logar aqui no e-mail. E vamos ver aqui os formulários, se eles já chegaram no e-mail. Eu vou responder esses formulários, a gente vai ver que aqui ele já chegou também na parte do rebound. Vamos olhar o horário para ver se realmente bateu o horário que chegou. Respondo esse formulário e, na sequência, eu pego a resposta desse formulário que está no rebound e trago de volta para o ACL. Tá? E aí a gente consegue aí dar uma agilizada nesse cenário. Vou passar um e-mail aqui, configurei para encaminhar os dados para cá. Ok. Então, aqui são 3 testes, né, que foram pedidos lá. Então, chegou o teste, chegou um e-mail, chegou um outro e-mail, chegou o terceiro e-mail. Então, aqui a gente pode ver 11h35, né, e o projeto ele foi executado às 11h35, deixa eu desconsiderar aqui esses eventos, e aqui, às 11h35 ele foi executado. Então, já são 11h36, chegou aqui os questionários. Então, eu vou responder um desses questionários. Para os 3, eu coloquei basicamente a mesma informação. Então, eu vou responder um aqui, se a gente ver essa questão. Então, o e-mail que você vai receber, né, ou que o colaborador que foi atrelado a esse cenário vai receber, né, então, responder ao questionário de compra, solicitação acima do limite de aprovações. Então, tem uma tabela de limites que traz a quantidade de limites que são previstos, né? E aqui eu tenho a identificação de cada um desses registros. Eu tenho essa opção, na hora de encaminhar o formulário, se o colaborador ele vai responder por registro, ou se ele vai responder por todos os registros. Nesse caso, eu optei para ele responder por registros. Então, o ID que eu vou responder aqui é o ID 3. A gente vai dar uma olhada aqui, quem é o ID 3? Eu estou respondendo que automaticamente já passou, né? Assim que ele chegou no rebound, ele leu aquela parte de automatização e já seguiu com esse fluxo. Então, aqui, ó, o que eu vou responder é esse 3, que foi carregado às 11h35 e 3 segundos. E aqui na frente, a gente pode ver que a parte de respostas, não existe nenhuma resposta captada para ele aqui. Tá lindo? Então, vamos aqui no 3, vamos responder esse questionário. E vai abrir uma nova guia. Esse questionário ele pode ser criado aqui dentro da solução Rebound. Vocês vão ver que ele tem uma interação. Eu criei somente uma interação nele. A gente pode ter vários interações. Então, aqui eu tenho as transações identificadas nesse formulário. Já são do seu conhecimento. E antes de fazer isso, você, na parte, você pode configurar o Rebound, pode definir, né, sua organização, seu colaborador, e pode definir umas instruções, né? Esse formulário é referente à identificação, solicitação de compra, acima do limite de aprovação de pagamentos. Eu posso passar todo um texto explicativo, né? Apresente seus esclarecimentos, justificativos a respeito dos atos e fatos administrativos. Então, você vai escrever realmente por que ele tem que responder esse questionário, qual a importância da resposta desse questionário para a sua área e para a organização. E aqui ele vai trazer todos os itens que estão contidos, onde ele está respondendo.
inclusive outras respostas, né? Se ele já tivesse respondido esse formulário, ou enfim, se um outro processo já tivesse colocado algumas respostas aqui, ele teria o acesso, tá? Inclusive, para esse registro, o que é interessante é esse, ele mostrou até os últimos campos, que mostra o seguinte: olha, no teste de limite deu verdadeiro, no teste de contrato deu falso, e no teste de quantidade deu falso. Ou seja, eu vou responder isso aqui somente para o teste de limite. O teste de contratos e de quantidades, eu vou responder porque realmente ele não caiu naqueles testes. Então, aqui a pergunta é: as transações identificadas nesse formulário já são do seu conhecimento? Se marcar em sim, automaticamente ele vai abrir aqui uma pergunta. Tá? Descreva quais as ações estão em execução referente ao registro de solicitações de compras. Ou seja, já é do conhecimento do gestor o que já está acontecendo. E se não, quais as ações que você pode iniciar para tratar dos registros identificados. Ou seja, recebi a notificação, olha, já vou fazer tal ação, tem prazo de 5 dias para ter o cancelamento, enfim, todo esse espaço ele já pode aqui se respaldar desse cenário. Então, vou marcar aqui como não, né? Eu não tinha conhecimento. E aqui vou escrever de forma bem clara. O colaborador, e aqui entraria o nome do colaborador, né? Enfim, e aí toda essa questão, né? O prazo... Prazo de 2 dias úteis. Qual é essa informação que ele colocou aqui, de 2 dias úteis? Porque pegando essa resposta, eu já posso colocar o monitoramento contínuo. Eu já sei que são 2 dias. Eu posso executar esse teste amanhã e depois de amanhã. Ou executar direto no terceiro dia útil e ver se esse registro saiu. Se ele saiu, ok. Se ele continua ali, olha, posso notificar novamente ele, eu posso passar para um novo ponto, eu posso trazer aí algumas abordagens. E aqui anexa as evidências das ações solicitadas. Então, olha, ele já solicitou, tem um e-mail, tem um print, tem algum documento que comprove que ele já fez essa solicitação junto ao setor. Então, ele pode adicionar aqui uma evidência, ou se de repente identificou e é um falso positivo por algum motivo, ele já fez essa correção, ele consegue anexar aqui, você lá do outro lado na auditoria, você consegue acompanhar. Eu vou selecionar um arquivo qualquer aqui, selecionar arquivo. Vamos ver se eu tenho aqui. Ver um exemplo que poderia ser colocado por ele. Então, coloca aqui esse relatório, né? Então, existe um relatório em PDF que foi feito aqui, mostrando que isso já estava respondido. E aqui, nessa parte de orientações, igual eu comentei com vocês, poderia englobar um conteúdo, poderia ter aqui um anexo para orientar ele. Coloquei, acabei colocando um anexo de compras aqui. Já mostra aqui qual aplicativo que vai abrir. E aqui no anexo, esse anexo aqui pode ajudar muito quem está recebendo essa notificação. Inclusive com orientações de como proceder com esse processo de formulários, enfim, como ele deve agir. Então, aqui ficou bem básico. Objetivos, definições prévias, funções objetivas efetuar uma compra. Então, aqui é basicamente um documento que vai mostrar para ele quais são os padrões, qual as formas de compra, como que ele deve proceder. E aí, lendo esse documento, ele pode acabar identificando que, poxa, esse ponto aqui, o último documento que eu tenho, fala que deve ser feito assim. Porém, esse novo documento já traz uma nova abordagem de compras. Então, foi um erro proposital, foi um erro que realmente aconteceu por falta de alinhamento, né? E aí coloca uma falha na organização. Às vezes o tempo, né? A gente não consegue fazer tudo em um único dia. Então, aqui eu já respondi, vou enviar o questionário. Aí nós vamos voltar ali no Rebound.
E vamos ver se esse registro 3, se ele recebeu essa resposta. Se a resposta foi gerada, o questionário será encerrado. Okay? Isso ele vai responder para cada um dos registros. É bom, não tinha informação, só entrar aqui de novo. Vamos ver se agora aparece essa informação para o registro 3. E aí nós vamos fazer a captação dessa informação do Rainbound aqui de volta para o ACL. Analytics. Ok, era o registro 3. Vamos ver aqui o registro 3. Observem que agora já existe. Então, eu tenho um arquivo de apoio, com compras, ele não estava ciente, né, ele já fez uma solicitação, então o arquivo que eu encaminhei para ele está aqui, caso ele tenha algum questionamento que não recebeu o arquivo, ou ele precise do arquivo novamente, ou eu tenho que conferir qual a versão do arquivo que foi enviado, de repente, poxa, era para eu ter anexado a versão mais nova, anexar a versão mais velha, realmente tenho que cuidar desse ponto. E a anexação dele, o que ele encaminhou? Ele encaminhou um relatório em PDF, mostrando, eu posso abrir aqui o relatório. O que veio nesse relatório? O que ele passou aqui no relatório? Ah, ok, tirou um print aqui, né, de repente algum relatório-chave, e esse é o relatório que foi importado pelo PDF também. Então, eu selecionei esse arquivo, já para a gente emendar aqui, mas é dessa forma que o PDF está esquematizado para abrir. Então, tem 5 arquivos desses para importar. E aqui vocês podem observar que eu tenho a matrícula, eu tenho o departamento, tenho as informações da compra, e no final, esse sistema que foi usado, ele tem um código de autenticação interna. Então, o que? Esse PDF ele foi gerado, mas, de repente, alguma ferramenta pode modificar alguma informação nesse PDF. Então, eu preciso que esse código venha no relatório também. Vocês vão ver que esse código ele aparece uma vez por página e cada página gerada gera um código diferente para esse sistema que foi utilizado. Então, aqui no Analytics, a gente consegue trazer esse código para cada registro diferente. Então, eu posso tratar o registro. Se a gente fosse seguir pela lógica ali, teria um código. Deixa eu ver cá o código. Item. Eu vou abrir lá uma série e mostro para vocês. Selecionei o campo do código para ser checado aqui. Mas esse foi o fluxo. Tá? Então, recebemos o formulário, respondemos o formulário, a resposta aparece aqui no módulo de resultados. Depois eu posso continuar aqui, eu posso olhar as respostas que foram feitas, foram respondidas. Eu posso criar aqui os dashboards, que é uma questão que a gente já viu nessa criação de gráficos aqui, para analisar de uma forma visual essa questão. Posso criar aqui também uma questão de métricas aqui dentro. Tá? Essa questão de exibir métricas, e aqui a gente tem uma diferença. Existe um valor que eu preciso monitorar. Por exemplo, poxa, de acordo com a norma da empresa, eu não posso ter mais de 10 registros que caiam em teste a cada rodada de testes. Então, como que eu vou saber? Poxa, só vou ser notificado depois que os 10 passarem? Ou eu quero ser notificado quando atingir 5, né? Para já virar para o setor e falar, olha, vamos agir. Nós já estamos com 5 registros que caíram em testes, a gente precisa trabalhar. Então, a intenção da ferramenta é justamente essa, deixar de repente, você faz uma auditoria dessa de 6 em 6 meses e o risco ele já aconteceu, o prejuízo financeiro ele já aconteceu para a organização, a imagem da organização às vezes já está comprometida, e você está deixando de utilizar uma ferramenta que te permite um acesso em tempo real, em qualquer base, e que você pode controlar isso, você pode mitigar esses riscos, às vezes até em tempo real. Né? Foi notificado, o gestor já é informado na hora, ele já trabalha nisso, já consegue agir. O que faltou foi só a gente trazer esse registro de volta. Né? Só mostrar para vocês aqui o que faltou no PDF consolidado. Eu tenho aqui aquele código de autenticação. Ele aparece uma vez na página, porém eu consigo trazer ele para todos os registros aqui. Um item aqui também, eu criei alguns campos calculados para unificar. Tá? Esse item,
Como a gente importou ele do PDF, ele vem em 2 colunas. Passar dessa forma não adianta, eu preciso unir esse item em uma coluna só. Então, pode ser criados campos calculados aí para fazer esse tipo de trabalho. E agora a resposta do formulário, a gente pode simplesmente puxar aqui, vamos ver se vai funcionar essa questão. Ele vai gerar uma resposta desse formulário, simplesmente passando esse cenário. Eu mostrei para vocês que falei para vocês que eu ia mostrar isso aqui na prática. Essas respostas aqui na prática. Dados. Tá? Vamos importar do CLGRC, que é o módulo Rebound, e lá dos resultados. Então, essa integração nativa, ela é tanto do Analytics para a parte do Rebound, quanto do Rebound para a parte do Analytics. Tá? Com a mão aí de deduba, você pode trabalhar muito bem ali, levando e trazendo informações. O Galvanize Learn, a informação foi colocada aqui, a informação foi colocada dentro do compras, aprovação de compras, evidências, e aqui dentro de evidências eu tenho essa informação, onde eu posso trazer só a trilha de auditoria desses dados, só os comentários, ou a seleção de campos da tabela. E aqui vai abrir todos os campos que estão disponíveis naquela tabela lá que nós olhamos. A parte de metadados, que é a propriedade, status, publicado, nome do editor, atualizado. Isso aqui para você trabalhar num nível mais baixo de informação, né? Um nível de, poxa, quanto tempo ele demorou para responder? Será que o tempo de resposta está ok? Ser notificado quando ele responder esse formulário. Os extras, que vai trazer a coleção, a tabela de resultados e o ID do registro dentro da ferramenta. Tá? E aqui, mais embaixo, eu tenho os dados, que são realmente os dados que fazem parte dessa tabela. Tá? Os dados que vieram do Analytics. Então, desde a matrícula do funcionário que a gente colocou, até a questão dos testes e as respostas. Tá? As respostas, elas recebem uma identificação. A gente também pode trabalhar com dados de projetos, de outros módulos do Rainbound. Então, aqui eu posso selecionar tudo, que venha todas essas informações. Ok. Ele vai fazer, nesse momento, o download e vai me perguntar qual o nome da tabela que eu quero armazenar essa informação. Vou colocar aqui respostas, formulário, salvar. Respostas formulário vai ser também o nome do meu layout, né? O nome da tabela aqui dentro do Analytics. E ok, ele baixou aqui as 4 informações completas do jeito que está ali. Então, aí se você utiliza de repente um relatório de auditoria, você precisa passar o horário para ele responder, como acontecer esse processo, você tem aqui agora essa informação que você pode se embasar para responder e para preencher seus formulários, dar seguimento aí nas suas medidas de trabalho. Tá? Ok, gente? Esse era o processo que a gente ia trabalhar nessa live. Até peço desculpas aí se de repente a gente saiu um pouquinho dos eixos, né? A gente teve que ir para algumas adaptações aqui, mas no final tudo deu certo e eu particularmente fico bem tranquilo em trabalhar assim com a solução, porque eu conheço a solução já há um tempo e sei que, né, até a gente estava conversando aqui, poxa, que mudar de máquina e tal, mas é um passo que a gente vive no dia a dia. Né? Então a ferramenta ela é bem configurável para esses pontos. Deu tudo certo, agradeço aí a participação de vocês. Estamos abertos aí para as perguntas, né? Não acompanhei o chat aqui, mas o Servic aí estava acompanhando aí a todo momento com vocês, dando esse suporte, toda a equipe de produção do evento. E muito obrigado, estou aí à disposição aí para passar os agradecimentos aí. Servic, é com vocês, então a gente vai estender aqui bastante. Não, perfeito, Diego. Antes de tudo, aí, obrigado aí pela sua apresentação aí. No começo, sei aí que foi difícil aí, correria, troca de máquina, tudo isso. Mas temos uma pergunta assim, tá? Uma pergunta do Alexandre Catala. Antes de exportar as informações do Analytics para o GRC, é necessário criar a coleção e a análise antes, correto? Não sei se você entendeu aí a pergunta, Diego, mas... Entendi.
Entendi. Antes de fazer toda a implementação para dentro do GRC, do Analytics, se dentro do GRC eu preciso fazer toda a parte de criação, da coleção, tudo isso. Sim, é necessário. Eu tenho que preparar o meu ambiente de GRC para receber isso. Né? Então, toda essa parte aqui, ela foi criada, né? Mas isso é de um modo bem rápido, até no meio da explicação aqui, a gente pode fazer uma criação desse cenário. Então, eu poderia criar uma nova coleção. Aqui eu estou no ambiente de teste, não sei se ele vai permitir eu criar muitas aqui. Mas aqui eu posso criar aqui, ó, coleção live. Vou criar essa coleção. Quando se cria uma coleção, ela é uma pasta que vai receber uma subpasta. Então, aqui, se eu voltar aqui no módulo de resultados, no Rebound, vou acessar de novo os dados. E aí nós vamos ver que essa coleção live, ela foi criada. Eu posso acessar. Aqui dentro eu vou criar uma nova análise, que é uma subpasta, que vai receber esses valores, né? Vai receber cada tabelinha com teste, ou uma tabela geral. Então, aqui eu vou botar, eu posso criar aqui uma pasta 1, e aqui vai vir o teste XPTO, por exemplo. Ok, posso criar essa análise. Aqui ele criou a pasta. Bom, até aqui é o que eu preciso fazer. Essa nova tabela, e aqui a gente trabalha com 3 tipos: análise de dados, que é a análise que vai vir do Analytics, uma pesquisa, que é um formulário de pesquisa que eu posso criar e as pessoas respondem, só para trabalhar com questão de formulários, ou um relatório de evento. Tá? Quando tem um certo evento, eu quero monitorar isso, posso utilizar esses 3 tipos. Mas essa análise aqui eu posso criar por aqui. Vou iniciar uma nova análise. E aí, essa análise é referente ao teste de compras, por exemplo. Aqui embaixo eu posso definir qual o nome do script, né? Ou seja, é opcional isso aqui. Qual o script que realiza esse teste? Opcional, tá? Não é obrigatório preencher. Poderia ser o script aí. Ó, criar. Prontinho, já está criado. Aqui eu tenho a opção de colocar uma informação que não venha do Analytics. Ou seja, eu recebi uma planilha, ela está pronta, só preciso colocar ela aqui e daqui vai disparar já os gatilhos para enviar para todo mundo. Ou eu tenho uma informação do Analytics e eu preciso trazer essa informação do Analytics para o Rebound. Então, esse é o passo que eu preciso fazer aí. Tá? Indo pelo Analytics, ele já vai enxergar esse teste de compras e já vai permitir que a informação seja feito upload, né? Seja carregado diretamente nessa tabela. E não sei quem perguntou, Catala, né? Então, Catala, espero que tenha sanado aí sua dúvida, né? Qualquer coisa, nós estamos à disposição aí, caso você precise de uma assistência mais especializada nessa criação. Não, legal. Mais uma vez, obrigado aí, Diego. Acho que, se não tiver mais nenhuma dúvida, vamos dar por encerrada aqui essa parte. Ok. Diego, só libera aí o compartilhamento aí para mim, para apresentar a próxima live. Opa, liberado. Com você viu? Então, vamos lá. Então, hoje nós tivemos o Diego, né, nos trazendo aí uma bela apresentação da parte de pedido de compras, e muito importante, não só como nós jogamos para dentro do Results, mas como trazemos do Results e inserimos de novo as respostas para dentro da nossa análise, certo? Para a próxima sexta-feira, nós teremos uma apresentação de gestão de auditoria na prática, tá? Dentro da plataforma Raibond. O Alexandre Catala, um dos nossos consultores, especialista, estará trazendo essa apresentação com a moderação do Anderson Aguiar. Tá? Nessas 3 últimas lives, nós fizemos aí um encadeamento de assuntos relacionados à analítica, análise, um pouco do Results, tá? E a parte de questionários. As próximas 3 lives serão baseadas mais na solução, gestão de risco dentro da plataforma do Raibond. Então, as 3 próximas lives, as 3 próximas sexta-feiras serão baseadas aí na solução Raibond. Tá? Então, convido vocês a participarem, deixem reservado esse horário
E vamos aí para as lives de toda sexta-feira, as lives técnicas. Na próxima sexta, com Alexandre Catala, falando aí de gestão de auditoria na prática. Tá? Fica nossos contatos, tá? O Valdivino, tá o e-mail dele ali à disposição. Meu e-mail também fica à disposição e o e-mail do suporte para qualquer dúvida que vocês possam tirar. Em relação ao material que nós apresentamos aqui, tá? Os projetos. Até a próxima quarta-feira nós subiremos um questionário, tá? Que será o link deverá estar disponível no canal do YouTube nosso da Galvanize Brasil com essa apresentação de hoje e preenchendo esse questionário você colocará seus dados e vai receber o material dessas 3 lives, essa sequência de 3 lives de Analytics. Correto? Divino, mais alguma coisa aí? Mais algum último comentário? Não, acredito que assim, conseguimos passar a missão, né? Gostaria só de colocarmos à disposição aí, caso algum tópico aí desse cenário, tanto importação, de base, alguns acessos aí que você identificou que precisa implementar dentro da sua organização, nós estamos à disposição para te ajudar nessa missão e aumentar aí o seu nível de maturidade dentro da utilização da solução, apresentar os resultados. Então, essa é a melhor forma aí de trazer o crescimento aí, o empoderamento da área de auditoria dentro da organização. Se você já utiliza a ferramenta, ficamos muito felizes. Temos aí várias novidades que devem estar chegando em breve. E se você ainda não utiliza a solução, estamos aí também à disposição para fazer apresentações, provas de conceito, todo esse cenário de aquisição da ferramenta e abrir uma oportunidade para que você possa, se permita conhecer o potencial da Galvanize. E aí, muito obrigado pela participação, agradeço a todos vocês, agradeço a equipe de produção, a seu grupo, me ajudando nessa grande parceria. E nos vemos na próxima sexta, às 10h30 da manhã. Então, estaremos aqui de volta no mesmo link. Muito obrigado, um ótimo dia, um bom trabalho. Perfeito. Mais uma vez, obrigado, Diego. Obrigado a todos que participaram. E não perca nossas lives do Intect Fórum, toda terça e quinta, tá, às 17 horas. E toda sexta-feira, às 10h30, a nossa live técnica. Tá? Obrigado pela participação de todos. Encerramos por aqui. Muito obrigado.